Doutora Renata, como que surgiu aí esse amor pela área civil aí, pela área de ser delegada, por servir ao Estado? Como que foi essa descoberta da doutora aí? Eu tinha um tio chamado Renato, falecido hoje, que ele era advogado. E eu tinha, assim, gostava muito dele, e ele era advogado, e eu acreditei que eu falei, não, eu quero também, eu não quero ser advogado, quero fazer direito, mas eu quero ser delegado. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que queria ser delegado. Mesmo fazendo curso de direito, com um leque muito grande para você ser advogado, juiz, promotor, que a maioria almeja, né? Vê muita diferenciação, assim, juiz é melhor, ganha mais, promotores ou até mesmo advogado. Eu queria ser delegado de polícia. E aí eu fiz minha faculdade assim, com muito custo. Me lembro também de uma amiga, Sandra Amaral, obrigada, né? Se um dia ela ouvir isso. Ela me ajudou, eu não podia pagar a faculdade, e meus pais também não, então ela me ajudou pagando ali algumas mensalidades, porque ela falou, se você parar, você não vai voltar mais. E eu não gostaria que acontecesse isso. Então, ela me ajudou. Então, sou muito grata. E aí eu segui né, com esse pensamento. Eu trabalhava na Polícia Civil lá de Araraquara, e eu queria ser delegada, eu era agente de telecomunicações. E eu me lembro que um dia eu falei para um agente de polícia, que é o investigador lá, que eu queria ser delegada, e ele riu. Ele fez um deboche muito grande comigo, e aquilo assim me marcou muito. E eu falei, eu serei delegada de polícia, né? E ele tinha tentado algumas vezes e ele não tinha conseguido. E aí aconteceu algo interessante. Eu gosto muito da área, assim, de autoconhecimento, de gnose, e eu aprendi que quando a gente quer muito alguma coisa, então a gente tem que mentalizar, a gente tem que escrever, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Então, antes de eu passar para delegada, eu escrevi mais de 1000 vezes. Eu sou delegada de polícia, eu trabalhava, então todo dia eu ia escrevendo. Não sei quantas vezes eu escrevi isso. Escrevia só para acreditar nos seus sonhos, Isso. só acreditar no seu sonho, que você tinha a possibilidade, acreditava que o dia seria delegada. A senhora escrevia por escrever que ia ser delegada ou porque acreditava que ia ser uma delegada? Não, quando a gente pensa e acredita, tudo que existe no mundo, alguém já pensou antes. Antes Sim, de existir, alguém sem tem que ter dúvida, pensado, né? Então, o que a gente pensa, a gente sonha, ele vai materializar posteriormente. Então, eu falei, eu dizendo assim, eu sou delegado de polícia, vai chegar um dia que eu serei delegado de polícia. Então, eu fazia, porque as minhas condições eram muito adversas. Ninguém acreditava. Na minha família não tinha ninguém. Minha família, né, direta com pai, mãe e as pessoas mais próximas, não tinha ninguém que tinha feito curso superior. E eu queria muito fazer. Então eu fiz para realmente que aquilo acontecesse na minha vida. Perfeito. Doutora Renata, voltando um pouquinho na infância, como que foi a Renata Ferrari no seu colegial? Como que era aí essa tratativa no colegial? A doutora Renata era uma menina custosa, era uma menina estudiosa ou era uma menina namoradeira, era uma moça namoradeira? Como que foi aí esse decorrer aí do colegial, né? Que é a fase que todos nós passamos, né? Dos 15 até os 18, 19, aquela fase de conhecer, entender o certo e o errado da vida. Eu não era namoradeira, não. Eu era estudiosa, não era a mais estudiosa da classe, mas eu sempre tive boas notas. Mas eu lembro assim que eu era menos favorecida da classe toda, vamos dizer assim. Então as minhas condições eram muito difíceis. Eu tinha uma roupa mais simples, eu tinha sapato mais simples. E o meu cabelo sempre foi crespo, né? Então hoje tá grande, sim, mas naquela época eu não tinha nem a minha mãe sabia cuidar muito bem do nosso cabelo. Então, tinha um menino na classe, eu me lembro, eu estava aí na 7ª série, ele me tinha um desenho que chama Urso do Cabelo Duro. É um desenho que não é da sua época. Uhum. Então, esse menino me apelidou. E era um menino até que eu tinha uma certa queda por ele. Tinha um clima pelo moleque, mas devido a essa brincadeira maldosa. Mas ele nunca nem soube disso, Sim. né?
Mas não foi algo que persistiu muito. Ele comentou, fez isso. Então, eu tinha vergonha de expressar qualquer sentimento de apreço por alguém, porque eu acreditava que as outras pessoas me achavam feio, né? Que eu não teria condições, que teriam meninas muito mais bonitas que eu, e que eu não seria interessante. Entendi. Doutora, falando em que a senhora sofreu, né, esse certo preconceito, esse bullying, né? Antigamente não falava assim bullying, mas... Hoje fala bullying, né? Hoje, no cenário atual, voltado na área da polícia, por ter sido delegada da Polícia Civil da mulher, hoje a senhora é aposentada, né? A senhora já sofreu algum bullying dentro da corporação? Por alguém acima da senhora ou abaixo da senhora? Sim, não é bullying, mas foi assédio. Acaba sendo uma discriminação, né? Não, assim, pelo fato da Renata como pessoa, por fato de ser, né, negra, ou ter cabelo crespo, alguma coisa assim, não. Mas, infelizmente, eu tive um superior hierárquico que me cantou, né, vamos dizer assim, e era uma pessoa que, inclusive, eu ajudei a vir para cá, e não esperava isso dele, né, não tinha nenhuma entonação, não tinha nada entre nós. Ele era uma pessoa casada, e na época eu era solteira, e ele fez uma cantada e eu admirei, falei, olha, isso, não sei de onde o senhor tirou isso, e, né, vamos esquecer, faz de conta que o senhor não me falou e vamos continuar, vou apagar isso para que a gente possa, né, continuar tendo um relacionamento profissional. Mas, infelizmente, essa pessoa acho que não entendeu isso, e eu sofri muito porque ele fazia de tudo para que eu fosse, assim, menosprezada. Ele não me dava nota, ele tinha que atribuir as minhas notas, né, de todos os delegados. Então, todas as minhas notas eram mais baixas que todos os outros colegas. E aí, um dia eu cheguei para ele e perguntei por que ele me dava nota tão baixa. Ele falou, não, eu não... Vai recorrer, se você está achando que a nota é baixa, você vai recorrer. Falei, não adianta eu recorrer, porque eu preciso saber por que eu estou tirando nota baixa. Se o senhor não me disser, como que eu vou melhorar para que eu tenha uma nota melhor depois, para o senhor me avaliar? Aí ele desconversou e disse que ele também tinha nota baixa e quando ele queria, ele recorria e ele não tinha mais nada para falar comigo, não. Então, assim, foi muito ruim, né?